Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadiu mais de uma dezena de países, da poderosa França à pequena Bélgica, da Polônia à Noruega. Nenhum território parecia seguro diante da máquina de guerra de Hitler, mas havia um pequeno país encravado no coração da Europa que permaneceu intacto, um país cercado pelo caos e ainda assim não ocupado: a Suíça. Mas como isso foi possível? Porque Hitler, que parecia não conhecer limites, decidiu deixar a Suíça em paz. Essa história envolve muito mais do que neutralidade. Inclui interesses financeiros, estratégia militar, espionagem internacional e até mesmo polêmicas morais que a Suíça carrega até hoje. Para entender por que a Suíça não foi invadida, precisamos olhar para o contexto europeu antes da guerra. Desde o Congresso de Viena, em 1815, a Suíça era reconhecida como um país neutro. Essa neutralidade não era apenas uma posição política, era parte da identidade suíça. A neutralidade era respeitada internacionalmente, inclusive pela Alemanha. Mas com a ascensão de Hitler e o início da guerra em 1939, nada parecia mais garantido. Em poucos meses, a Alemanha ocupava a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda e parte da França. A Suíça estava geograficamente cercada pelo eixo. Ao norte, a Alemanha. A leste, a Áustria, já anexada. Ao sul, a Itália fascista. E a oeste, a França ocupada. A pergunta era, por que não a Suíça também? Um dos fatores mais decisivos foi a geografia suíça. A Suíça é dominada pelos Alpes, com terrenos extremamente difíceis de atravessar com tanques e divisões blindadas. E os suíços sabiam disso. Antes mesmo da guerra estourar, eles haviam preparado um plano chamado Reduto Nacional. A estratégia era simples, mas eficaz. Se invadidos, as tropas suíças se retirariam para os Alpes, explodiriam pontes, túneis, estradas e dificultariam ao máximo qualquer tentativa de ocupação. Ao perceberem que estavam cercados e isolados, os suíços adotaram uma política de autossabotagem estratégica. Cada ponte, túnel e estrada-chave que conectava o país ao resto da Europa, especialmente os passos alpinos vitais como o Gotardo e o Simplon, foi minado. Mas não eram explosivos comuns. Estamos falando de cargas ocultas em paredes de concreto, bases de viadutos e túneis inteiros armados para colapso imediato. A Suíça construiu ao longo dos anos 1930 e 40 uma complexa rede de bunkers, quartéis subterrâneos, fortalezas escavadas nas montanhas, todas disfarçadas na paisagem. Pareciam chalés, estábulos, moinhos. Mas eram fortificações de concreto com metralhadoras, canhões antitanque e sistemas de defesa interna. O país estava pronto para se transformar em um formigueiro blindado de resistência prolongada. A Suíça também mantinha um exército de milícia altamente treinado. Em poucos dias, cerca de 400 mil homens podiam ser mobilizados. Em um país com menos de 5 milhões de habitantes, isso era um número impressionante. Ou seja, embora pequena, a Suíça deixava claro: invadir aqui não será fácil, vai custar caro. Mas resistência e montanhas não foram os únicos motivos. A Suíça tinha um papel crucial na economia europeia da época. Mesmo em meio à guerra, ela era um centro financeiro neutro, onde circulavam capitais de ambos os lados. O Banco Central Alemão usava bancos suíços para converter ouro saqueado em dinheiro utilizável. A Suíça era também uma das únicas rotas viáveis para comércio internacional indireto, inclusive com países neutros ou aliados. Em resumo, a Suíça era um cofre útil para Hitler. Invadi-la significaria destruir uma ponte de acesso ao sistema financeiro internacional, algo que o Reich precisava, especialmente com o bloqueio econômico crescente imposto pelos aliados. A Suíça também foi um nó central na rede de espionagem internacional. Aliados e eixo mantinham agentes operando dentro do país, trocando informações e negociando em segredo. Em um mundo dividido pela guerra, a Suíça era o último lugar onde inimigos podiam conversar. Além disso, os líderes suíços adotaram uma diplomacia extremamente cuidadosa. Cederam em algumas exigências da Alemanha nazista, como impedir a entrada de refugiados judeus e limitar a liberdade de imprensa. Essas concessões são até hoje motivo de controvérsia e debates morais. Uma das decisões mais controversas foi a política em relação aos refugiados judeus. A partir de 1942, a Suíça fechou suas fronteiras para refugiados por motivos raciais, um eufemismo para judeus fugindo do Holocausto. Estima-se que cerca de 24 mil pessoas foram recusadas na fronteira. Ao mesmo tempo, cerca de 30 mil judeus conseguiram entrar no país. Essa política divide historiadores até hoje. Foi pragmatismo cruel ou o máximo possível nas circunstâncias?
Décadas depois, nos anos 1990, a Suíça enfrentou um acerto de contas com esse passado. Investigações revelaram o papel dos bancos suíços em guardar ouro nazista e valores de vítimas do Holocausto. E o que Hitler pensava disso tudo? Documentos revelados após a guerra mostram que a invasão da Suíça foi considerada várias vezes. O plano mais conhecido foi chamado de Operação Tannenbaum. Segundo registros, o plano previa o uso de mais de 300 mil soldados alemães e italianos para ocupar o país. Mas esse plano nunca saiu do papel. Por quê? Porque os custos superavam os benefícios. A guerra no leste contra a União Soviética estava drenando recursos. A resistência esperada nos Alpes seria feroz. E a ocupação da Suíça traria pouco ganho militar. Para Hitler, a Suíça era uma pedra no sapato, mas uma pedra útil, um canal financeiro, uma ponte diplomática e um estado tampão entre os conflitos. Em documentos encontrados após a guerra, Hitler se referiu à Suíça como um abscesso no corpo do Reich, uma anomalia ideológica e territorial cercada por nações submissas ao eixo. Ele desprezava a neutralidade suíça. Considerava o país uma aberração que impedia a completa dominação germânica da Europa Central. Mas esse abscesso, se tocado, explodiria, literalmente. A Suíça sobreviveu à Segunda Guerra Mundial não por acaso, mas por estratégia. Soube equilibrar sua neutralidade com firmeza militar, inteligência diplomática e sim algumas concessões questionáveis. Foi um jogo perigoso de sobrevivência entre montanhas, bancos e segredos. Ela não venceu a guerra, mas soube não perdê-la. E você, já tinha se perguntado por que esse pequeno país nunca foi invadido? Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com quem ama história e geopolítica. Nos vemos no próximo episódio.